E não bastasse a inflação batendo no bolso e na mesa dos trabalhadores, o governo Bolsonaro acumula mais uma incompetência de gestão e deverá ser o primeiro presidente da República, desde a redemocratização do Brasil, a terminar o mandato com um salário mínimo valendo menos do que valia quando ele foi eleito. O comentário é de Lígia Toneto. Essa desvalorização do salário mínimo é provocada por uma aceleração da inflação, sem capacidade do governo em conseguir controlar a alta dos preços, mas ela é motivada, sobretudo, por uma decisão política, porque o reajuste do salário mínimo é uma decisão do governo de quanto vai ser colocado. E a opção pelo governo atual, nos últimos 3 anos, foi de reajustar esse salário abaixo do preço da inflação. Ou seja, os preços da economia subiram mais do que o presidente optou por reajustar o salário mínimo. Isso nos lembra o período da ditadura militar, quando teve uma decisão também de política econômica que se baseava no arrojo salarial e na perda do poder de compra dos trabalhadores. Esse efeito que a gente tem hoje, sobre o salário mínimo valendo menos do que valia, ele tem impactos sociais e econômicos imediatos. Socialmente, a gente vê que a cesta básica, por exemplo, hoje já custa quase 70% o custo mensal de uma cesta básica do que é o preço do salário mínimo. Ou seja, os trabalhadores estão tendo que tomar decisões entre se eles vão pagar as contas de casa ou se eles vão conseguir se alimentar. O que faz com que a gente veja um quadro de retorno da miséria, retorno da fome e mais da metade da população brasileira passando por alguma situação de insegurança alimentar. Economicamente, o salário mínimo tem um efeito muito para além só dos próprios salários que dependem dele em si. Vale destacar que hoje a gente tem a maior porcentagem de trabalhadores na história que recebem até um salário mínimo, ou seja, no máximo um salário mínimo. Mas mais do que esses salários, o salário mínimo funciona como um farol para a economia. Ele funciona também como um instrumento de reajuste geral dos preços. Isso faz com que a gente veja que no momento em que o governo toma a decisão de que o poder que ele tem sobre o reajuste de salário dos trabalhadores ficar abaixo da inflação, faz com que a gente tenha visto no ano passado 67% das negociações coletivas não conseguirem recompor o poder de compra dos trabalhadores. E, por outro lado, a gente vê também que o salário mínimo, se de um lado ele é custo, ele de outro lado é demanda. A gente viu que nos momentos do país, a economia brasileira mais cresceu no período recente, como foi o caso dos governos Lula e Dilma, a gente tinha uma valorização real do salário mínimo. Porque quando a gente coloca dinheiro na mão do trabalhador, que gasta a maior parcela da sua renda com consumo, esse dinheiro volta para a economia e tem um efeito multiplicador. E esse efeito incide inclusive sobre as contas públicas. Porque, por exemplo, se a valorização do salário mínimo, ela também é importante porque ela valoriza o valor das pensões e aposentadorias que são indexadas ao salário mínimo, ela, ao movimentar a economia, também aumenta a arrecadação do governo. O atual governo, ele faz uma opção de ter uma política de ajuste fiscal permanente que impede que o dinheiro circule na economia. Porque com a mão que ele retira a renda dos trabalhadores, essa renda não retorna para a economia. Ele só aumenta a concentração de renda e faz com que a economia brasileira fique, como em todos os últimos anos, estagnada, sem perspectiva de recuperação.